Olá pessoal, sou o Matheus. Vamos seguir o nosso passo a passo do TradingView. Eu vou deixar o link do vídeo número 1 aqui embaixo para você assistir. Caso você não assistiu ele ainda, retorne lá porque as informações são extremamente importantes para a continuidade dessa etapa número 2 que eu vou fazendo aqui para vocês. Se você já assistiu a parte 1, então seja bem-vindo aí para a nossa etapa número 2. Curta, compartilhe para mais pessoas. No vídeo 1, eu parei neste momento, onde a gente já tinha configurado todo o gráfico, pelo menos as funções básicas dele. E a segunda etapa que eu vou ensinar vocês, ela se encontra na parte do lado direito da sua imagem, onde você vai ver que tem uma coluna aqui em cima. Você deve ter visto que tem uma coluna. Eu vou pedir para você selecionar a coluna número 1, que é a lista. Clica em cima dela que ela vai abrir uma lista. Possivelmente a sua lista que abriu bem diferente da minha, porque ela foi elaborada, eu fui fazendo ela. Portanto, você pode criar a lista aqui em cima, criando uma próxima lista ou importando uma lista já pronta, mas eu vou ensinar você a criar uma lista nova. Portanto, clica em criar uma lista nova, coloca o nome e vem no item mais, onde você vai adicionar símbolo e vai simplesmente digitar os códigos que eu vou mostrar para vocês aqui do ladinho. Veja, você vai digitar o ES1 interrogação e ele vai abrir para você o S&P 500 futuro. Depois você vai fazer a mesma coisa, vem em mais e seleciona, coloca esse código WIN1 exclamação, que você vai conseguir colocar o nosso código do nosso mini índice aqui no Brasil, o índice futuro. E é esse processo que você vai ter que ir fazendo, colocando o ES1 exclamação, depois o WIN1 exclamação, e assim você vai colocando o WDO, que é o mini dólar, no caso o Ibovespa, que é o IBOV, você pode colocar a cesta do DX, que é o DXY, ele vai abrir para você já a cesta do DX. Quando colocou essa sequência, quando você chegou nessa sequência, eu tenho os próximos ativos que eu tenho, são o S&P à vista. E o S&P à vista é o SPX. SPX é o S&P 500 à vista, não é o negociável, aquele que abre só após a abertura das bolsas. O Dow Jones Industrial, DJI, o DJT, que é o Dow Jones Transportes, o Nasdaq, que é a bolsa do Nasdaq, o Russell 2000 também, que é a bolsa das small caps, você vai colocando ele e depois eu tenho algumas ações. Quais são as ações que eu tenho? Eu tenho a Petro 4, eu tenho a Vale 3, que são as duas maiores empresas aqui no Brasil, por isso que eu tenho elas duas, e depois eu tenho a parte de futuros, que é a mesma coisa, é só ir incluindo um a um. Depois você coloca o DI, assim o código DI 1F 2025. Quando você quer os DI aqui no Brasil, você vai ter que seguir essa ordem: DI 1F 2025, DI 1F 2027, DI 1F 2029, que é outro DI que nós temos aqui. E assim que vai se colocando todos os ativos dessa grade para você conseguir organizar ela. Junto com os mercados de DI, eu tenho os títulos do governo americano. E os títulos do governo americano é o US02Y, que é a taxa de juros americana lá, os títulos Treasuries dos Estados Unidos de 2 anos, e os de 10 anos é o US10Y. Se você digitar US05Y,
vai aparecer os títulos de 5 anos. Se você quiser colocar a mais os de 20 anos, o S20Y, você vai criar aí o de 20 anos. Então, se nós quiséssemos colocar, no caso, o de 20 anos, que já está aqui, como eu já tinha colocado ele já apareceu no finalzinho aqui embaixo. Como ele apareceu aqui, é só eu arrastar. É só eu levar ele lá pertinho do de 10 anos e assim eu coloco ele em ordem. No caso, eu quase não olho de 20 anos, então eu vou retirar ele. Coloquei somente para ensinar vocês a colocar aqui também. Temos aqui, esse daqui é o índice de commodity da Reuters. O código dele é esse mesmo aqui, TRJEFFCRB. Temos o minério de ferro da Bolsa de Singapura, que o código dele é o FEF2 exclamação, código do minério. Nós temos o minério, o Brent, o CFD do Brent, que é o coil, e temos o CL1 exclamação, que é o futuro de petróleo lá, do petróleo do WTI negociado nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago. Depois a gente tem o ouro, que é o GC, o Gold. O Gold é o código do ouro para negociação. Se você quiser colocar uma moeda, por exemplo, euro contra o dólar, EUR-USD, você consegue, por exemplo, EUR-USD, que é o euro contra o dólar. Eu normalmente sempre escolho por esse aqui, ó, da ICE, Forex da ICE. Seleciona ele, que é o que tem maior liquidez aí para você acompanhar. E aí, se você quer um ETF, por exemplo, dos mercados emergentes, é o EEM. Portanto, para criar a lista, basta você no maisinho, depois de criada, selecionar o ativo, por exemplo, ITSA3, que a gente estava vendo, Itaúsa, dei o Enter, ela já apareceu aqui embaixo para mim. Vou colocar aqui junto com as ações. Quero retirar, Matheus, essa é um ativo que eu não olho mais, deixei de olhar, só desmarcar a opção. Quero colocar um ativo diferente, por exemplo, o USD, peso mexicano é MXN. Vou colocar o dólar contra o peso mexicano. Selecionei ele, já está prontinho aqui embaixo. Vou colocar junto com as moedas aqui. Se eu clicar em cima dele, vai aparecer o gráfico. Lembrando, por que é interessante você criar essa lista da forma que eu estou explicando? Porque se você quer dar uma olhada rápida, como é que está o S&P 500 à vista nos Estados Unidos? Dê um clique, está pronto aqui. Você quer olhar como está o Ibovespa aqui no Brasil? Dê um clique no Ibovespa, ele aparece prontinho para você. Caso você queira olhar a cesta do DX, você não precisa ficar lembrando do código a todo momento e digitar ele. Uma vez criada a lista, ela fica salva para você. Você consegue acessar ela de qualquer local. Inclusive, pelo aplicativo do celular, a sua lista vai estar pronta lá no aplicativo do celular também, basta você logar com o seu e-mail. Portanto, a lista te dá uma agilidade na organização e acompanhamento aí dos principais ativos que você faz o estudo. Lembrando, a versão gratuita, ela disponibiliza de 30 itens dentro da lista. Uma vez atingidos 30 itens, você não consegue colocar mais itens, a não ser que você pague a versão paga aí do TradingView. Se você quiser retirar algum e colocar outro assim, você pode ir ajustando conforme a sua necessidade. Você pode ver que aqui dá quase os 30 itens os que eu tenho acompanhando. Mas, por exemplo, as ações, a gente lembra dos códigos, todos eles de cabeça, então fica muito mais fácil lembrar o código. Mas se você pede o minério de ferro, até você digitar todo ele, fica mais fácil você já ter ele pronto, ou os títulos do governo, você já tem ele montadinho na sua lista. No caso do S&P futuro também, ele já está montado aqui prontinho. E aí, uma vez selecionado, ele já se ajusta no gráfico.
ajusta no gráfico que você já organizou na aula anterior. E toda vez que você fizer uma marcação nova, seja para colocar uma marcação, o topo do mercado, marcou, saiu dele, foi olhar outro ativo. Quando você retornar para o ativo que você queria, as marcações já ficam prontas, já fica selecionado para você. E aí você vai perguntar, Matheus, esse mercado tem delay ou não tem delay? Primeira coisa que você faz, coloca o mouse aqui em cima e ele vai explicar para você se esse ativo tem atraso ou não tem atraso. No caso do S&P futuro, ele tem atraso sim, está escrito mercado aberto, neste momento, dados com atraso. Eu vou selecionar a Vale, vamos ver se ela tem alguma marcação diferente. Mercado em aberto, dados com atraso. Deixa eu olhar os títulos do governo. Mercado em aberto, uma atualização a cada 5 segundos. Quer dizer, se o Ibovespa, a Vale, o S&P futuro, todos eles tinham um atraso, o títulos do governo americano, ele é atualizado a cada 5 segundos. O outro tem atraso de 15 minutos. Esse aqui, ele tem a cada 5 segundos, ele recebe atualização. Praticamente real time para os títulos do governo americano. O TradingView é praticamente real time, de 5 em 5 segundos ele recebe uma atualização aí e vai ajustando a imagem para você. Você vai ver que os emergentes também são assim, o ETF dos emergentes, a cada 5 segundos ele é atualizado também e você consegue ir acompanhando. Então a pergunta, quando você tem dúvida, se o ativo que você está olhando, ele tem ou não atraso, basta colocar o mouse em cima aqui que ele vai explicar para você se é um dado com atraso ou não. Tá com mais dúvida ainda? Faz o seguinte, clica no período aqui de 5 minutos e vem dar uma olhadinha qual é o último que saiu. 16 horas e 55, tá aqui embaixo para nós, ó, logo aqui onde eu tenho a imagem, 16 horas e 55. Mas se você olhar agora aqui, ele está sendo gravado às 17 horas e 9 minutos. Quer dizer, nós temos aqui um pequeno atraso aí de 15 minutinhos, mais ou menos, 10 a 15 minutinhos de atraso é o delay que nós temos no gráfico do TradingView. Nas versões pagas, ele elimina esse atraso, ele elimina o delay que tem. Para você que vai fazer estudos, se preparar no final de semana, acompanhar algum ativo, isso vale muito a pena, esse delay não vai fazer diferença. Para você que vai fazer comparação de ativos, igual eu estava ensinando para vocês na aula anterior, eu ensinei como você comparar. E eu vou fazer uma comparação aqui bem didática para vocês, onde eu vou selecionar primeiro de tudo o minério. Selecionei o minério de ferro e eu quero ver o comportamento das empresas de mineração diante da movimentação do minério. Primeira coisa que eu vou fazer, vou fechar o OBV aqui, vou fechar o volume também, para assim eu conseguir ver ele melhor. E agora eu vou vir no maisinho. Selecionei o mais e vou digitar a ação da Vale. Eu quero ver as ações da Vale 3 que são negociadas aqui no Ibovespa. Vou colocar ela na mesma escala e vou colocar mais um item. Eu vou colocar a Rio Tinto. Rio, que ela é negociada na bolsa lá fora de Londres. Selecionei, pronto. Estou com as duas aqui. Veja que neste momento o meu gráfico principal é o minério, que está em candle. Os meus gráficos de comparação são esses dois. E qual é um, qual é outro? Como eu vou saber agora, Matheus? Como eu vou saber qual é um, qual é outro? Pela cor,
e pela escrita aqui do lado. Veja que a Vale está em amarelinho aqui, está escrito Vale 3, quer dizer que esse aqui é da Vale. Quer confirmar? Aqui em cima, ó, Vale Ibovespa, vou fechar e vou colocar. Pronto, essa é a Vale. E a outra, que está em azulzinho, é a Rio Tinto. Tá aqui, eu consigo ver ela aqui também. E assim eu consigo comparar a movimentação. Muito se fala, para você que opera a Vale, já deve ter ouvido falar que as mineradoras trabalham mais ou menos no mesmo direcional da movimentação do minério. Quando o minério sobe, as mineradoras sobem também. Quando o minério cai, as mineradoras caem também. E por esse gráfico, isso é verdade, isso é uma verdade. A gente consegue ver esse estudo que quando o minério vai subindo, você tem uma valorização nas empresas de mineração também. Quando você tem uma queda no minério, você vê uma certa queda nas empresas de mineração também. A gente consegue até mesmo, tirando um pouquinho o zoom aqui, a gente consegue ver essa movimentação. Claro que ela não é ipsis literis, mas ela vai seguindo aí uma certa assimetria. Por quê? Porque dentro de cada empresa de mineração ela tem os seus fatores micro que vão impactando, mas quando a commodity sobe ou desce por frequência de dias, essa movimentação espelha para o seu ativo. E eu que gosto da Vale, eu acompanho constantemente o minério de ferro através deste gráfico aqui, inclusive comparando com a principal concorrente da Vale, que é a Rio Tinto, que tem uma concorrência muito forte. Pode ver que até mesmo eu marco as linhas de tendência do minério para ir acompanhando como é que o minério está, se ele está subindo, caindo, como é que está essa movimentação, para acompanhar aí alguma alocação, mais algum aporte na Vale ou então alguma redução na Vale, realização de ganhos. Portanto, a segunda aula que você teve aqui comigo do passo a passo é o passo a passo mostrando a possibilidade de você criar a lista para facilitar o seu dia a dia, para te dar agilidade e juntando com a etapa do conhecimento anterior, que era montando o gráfico. Depois a gente só vem aqui e retira, simplesmente vai retirando as ações que a gente colocou a mais. Inclusive posso colocar inúmeras ações aqui, posso selecionar várias ações e toda vez que você selecionar, você escreve, por exemplo, tá na dúvida? Escreve o nome do ativo, Ibovespa. Eu não sei qual ativo você quer procurar, mas faz o seguinte, escreve Ibovespa. Se você ainda tiver na dúvida e você ainda não achou o ativo que você quer, digamos, você quer o Ibovespa em dólar, Ibovespa dolarizado, muito utilizado para estudos, né? Se você quer fazer um post lá no Instagram, o Ibovespa dolarizado, muito importante aí para quem quer acompanhar ele, porque uma coisa é você dizer quanto o Ibovespa está subindo, outra coisa é dolarizar ele para ver essa movimentação. Então, na dúvida, escreve Ibovespa e muda aqui. Se você quer achar o índice do Ibovespa, vem em futuros, que ele já vai ajudar você aí a selecionar ele. Se você está na dúvida, vem em índices. Opa, aqui já apareceu. O índice do Ibovespa é esse aqui. Veja que está Brasil, selecionei. Esse aqui é o nosso Ibovespa. Quando você tiver dúvida, faça esse passo a passo. Digita o nome do ativo, Ibovespa, e muda ele as opções aqui que você vai conseguir encontrar o ativo que você quer. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Eu vou trazer mais uma aula para vocês aqui, para vocês acompanharem como encontrar os indicadores econômicos dentro do TradingView,
para ajudar aí na elaboração de imagens, nos estudos de vocês, para quem aprofunda o conhecimento aí, para quem realmente quer aprofundar o conhecimento, eu vou mostrando para vocês aqui como utilizar as ferramentas do TradeView. Então não perca a nossa próxima aula, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas. Até mais. Tchau, tchau!